A primeira temporada de Arcane acabou e a segunda tá confirmadíssima. Na primeira nós acompanhamos Piltover, Zaun sendo explorados e alguns dos nossos personagens favoritos de League of Legends. É lógico que a história desses personagens vai ser continuada, porém novos personagens devem ser apresentados e novas regiões também. Vamos discutir sobre tudo isso porque existem pistas que foram deixadas na primeira temporada e o negócio tá empolgante. Quanto mais eu pesquisava a respeito disso, mais eu ficava ansioso para Arcane 2. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia. Arcane chegou ao fim. Arcane ou Arcane? Como é que você fala? Comenta aqui embaixo. Aliás, engraçado que você vai comentar, mas não vai fazer diferença, né? Porque comentando é igual. Nos 3 arcos da primeira temporada, nós acompanhamos a Powder, a Vi, o Victor, o Jayce e vários dos outros personagens desenvolvendo as suas histórias. Eu já comentei sobre o que eu achei disso tudo. A série tem uma arte incrível, uma aula de desenvolvimento de personagem e adaptou de uma forma genial a lore, né, a história do jogo, porque ao mesmo tempo que homenageia os personagens, também surpreende os fãs e deixa a gente procurando as referências, as origens, as pistas e tal, e é daí que nós podemos tirar tantas ideias do que pode estar por vir na temporada 2. Assim, é lógico que a história dos personagens da temporada 1 vão ser continuadas, principalmente a Jinx, a Vi, a Caitlyn e etc. Mas nós vamos além disso nesse vídeo. E você já vai sentir o quão além nós vamos quando eu começar a falar sobre o Victor e o Void, ou o Vazio. Porque na temporada 1 nós vimos um pouco sobre como a Hextech foi desenvolvida, né? E como ela despertou tanto o melhor lado de algumas pessoas e o pior lado delas. Do lado positivo, a Hextech permitiu um avanço tecnológico, viagens melhores, permitiu que a Vi usasse aquelas luvas, permitiu que o Jayce usasse o seu martelo na série. Quem se perdeu pra caramba nisso foi o Victor, até porque ele tinha que salvar a própria vida, já que ele tinha uma doença terminal. Assim ele perdeu a própria humanidade. Essa trama toda dele usando aquele cubo de Hextech foi bem sinistra e tal. Porém, a gente consegue reparar uma coisa bem bizarra no cubo de Hextech. O cubo parecia ter uma espécie de consciência própria. Podia ser um efeito da magia ou podia também ser algo relacionado ao Void, ao vazio, já sendo introduzido ali na primeira temporada da série. Segundo a lore original, a história do jogo, o vazio é uma força de apetite insaciável que espera uma eternidade até que os seus mestres, os misteriosos observadores, marquem o momento final da destruição. Quando um mortal é tocado por esse poder, ele vislumbra uma agonizante irrealidade eterna, que é o suficiente para estilhaçar até mesmo as mentes mais fortes. Os próprios habitantes do Reino do Vazio são criaturas geradas muitas vezes com pouquíssima consciência, mas incumbidas de um propósito peculiar: levar toda a Runeterra ao oblívio. Ou seja, o vazio é um lugar e ao mesmo tempo é uma vontade que mexe com a consciência de tão bizarro e infinito que é. Seria incrível ver isso sendo explorado. E só uma nota aqui para quem tá caindo de paraquedas: Runeterra é o nome desse mundo aí, todo esse universo que engloba os reinos, esses personagens todos, tudo isso de League of Legends. Então pode ser que aquele cubo de Hextech que o Victor tava usando já tivesse nos dando uma pista do vazio, do Void, começando a ser explorado em Arcane. Se já estava começando a ser explorado na primeira temporada, é porque vai continuar a ser explorado na segunda. E rapidinho, antes de continuar, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para fazer parte da família Loquia, ficar informado do mundo de super-heróis e me dar uma força gigantesca. Então, muito obrigado pela sua inscrição e vamos continuar logo pro papo.
Mas partindo aqui para personagens que pistas apareceram na primeira temporada e que devem aparecer na segunda, Twitch. Ele é um champion de LoL que é tipo um ratinho, só que ele usa um óculos e tal. E os fãs na internet identificaram um carinha de óculos que se encaixa com essas características. Pode ser que o carinha que apareceu na primeira temporada seja esse Twitch que vai aparecer na segunda temporada. Ou seja, na segunda temporada ele apareça como Twitch, entendeu? Outro champion que pode aparecer na segunda temporada é Warwick. Bem no finalzinho de uma cena do Singed, olhando para uma foto da filha, aparece um corpo pendurado com umas garras e tal. Aquele corpo lá poderia ser o corpo do Warwick, que é uma cobaia que o Singed estaria transformando. Segundo a lore original, o Warwick é mesmo uma cobaia que foi transformada por experimentos Morbius do Singed. Só que esses experimentos acabaram dando errado. E depois da morte dessa cobaia, acabou que o Singed descartou o corpo numa cova nas profundezas do Semidouro de Zon. E depois da morte que o Warwick realmente surgiu. Então, de fato, aquele corpo que apareceu pendurado lá pode ser mais um campeão de LoL que vai aparecer na temporada 2. Só que a teoria vai mais longe e diz que essa cobaia que está pendurada lá, que vai se tornar o Warwick, pode ser o próprio Vander, o pai da Powder e da Vi, o que adicionaria uma carga muito maior, uma carga dramática muito maior à temporada 2. Está entendendo isso? A teoria diz que o Vander volta em Arcane 2. O quanto isso mexeria na relação entre a Jinx e a Vi. Outro campeão que também pode aparecer em Arcane 2 é o Blitz. Agora com a Hextech já meio que estabelecida, nada impede desse robô ser criado, porque ele foi criado para ajudar o povo de Zon com um lixo tóxico. Mas o legal desse personagem na história original dele é que ele achou o seu propósito original muito restritivo e modificou a sua própria forma para ajudar as pessoas menos favorecidas do Semidouro. Então, Blitzcrank usa sua força e robustez para proteger os outros sem pedir nada em troca. Ele é o verdadeiro super-herói de League of Legends. Olha só que legal. Para ele aparecer na próxima temporada é isso aqui, ó. É só um pulo, é só uma questão de decidirem. Outra que também pode aparecer é a filha do Singed, que apareceu numa foto no último episódio. O que é intrigante é que ela se parece bastante com a personagem Orianna. Será que vão adaptar a Orianna para ser filha do Singed? Na história oficial, Orianna ficou terrivelmente doente depois de um acidente em um dos distritos inferiores de Zon e o corpo dela enfraquecido teve que ser substituído por mecanismos requintados, meio que peça por peça. Ela agora explora Piltover e além, acompanhada por uma esfera de cobre extraordinária que ela mesma criou. Olha só, se encaixa perfeitamente. E tem mais dois campeões que se encaixam como luva aí. A primeira delas, essa aqui, sério, Camille. Imagina uma agente de elite que teve todo o seu corpo modificado e o coração dela, inclusive, foi trocado por uma Hextech. Aí ela tem pernas de lâmina. Isso ia ser muito louco de ver nas telas. Eu quero ver umas cenas de ação com essa mulher. E faria todo sentido ela aparecer porque ela é mesmo das regiões de Piltover e Zon. Então, tá aí. Estão com a faca e o queijo na mão. E o Israel, ele é um explorador que usa uma manopla encantada que pode ser adaptada também como se fosse feita de Hextech na série Arcane. Na história original, a manopla foi encontrada em um sarcófago e era digna de um deus. Ele é um personagem que adicionaria toda uma dinâmica diferente na história. Mas agora, mudando dessa pegada, desse foco dos personagens, eu já falei sobre o vazio lá atrás, que é bem interessante também, mas eu gostaria de falar sobre o que eu esperaria para a próxima temporada sobre outras regiões. Como nós já sabemos, Runeterra tem várias outras regiões a serem exploradas. E eu acho que uma das que mais são interessantes é Noxus. Pelo simples fato de ser uma região mais central e que tem uma treta enorme com todo mundo, principalmente Demacia. Demacia é o reino que foi criado com a proibição de magos nele. Você lembra da proibição que foi mencionada lá atrás? O Heimer comentando sobre as guerras rúnicas na série Arcane? Pois bem,
O reino Demacia foi criado assim pelo fato das guerras rúnicas terem trago a destruição de muitas coisas por lá. Seria muito interessante uma próxima temporada mostrando um pouco de Demacia e essa relação que esse reino tem com os magos. Até porque foi essa guerra rúnica aí que liberou o tal vazio na história original. E essa história toda do vazio se conecta com o que eu comentei sobre o cubo de Hextech, do Victor e etc. Olha só como tudo se conecta. Uma coisa interessante é que Demacia se conecta com Noxus. E Noxus foi bastante mencionada na primeira temporada. Noxus é de onde Mel Medarda veio e de onde Ambessa Medarda veio. Lembra que Ambessa contou que o irmão da Mel foi assassinado? E se esse tal homem que matou o irmão da Mel foi alguém de Demacia querendo conquistar Noxus? É provável que essa história toda entre a guerra entre Demacia e Noxus já esteja sendo planejada para Arcane 2. A Riot Games e a Netflix ainda não confirmaram qual vai ser a data de Arcane 2, porém já está confirmadíssimo de sair. Então ficamos na expectativa do que vai acontecer, só sei que é garantido que eu vou estar lá sentadinho teorizando e manjando bem mais da história do Lord League of Legends para entender mais as referências a hora que a segunda temporada sair. Comenta aqui o que você achou disso tudo, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia sensacional. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.